Um ano de desafios e transformações. 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus. No mercado de trabalho, os profissionais tiveram que ter paciência e se reinventar. O Repórter Justiça desta semana vai mostrar o dilema enfrentado por quem fez de tudo para não fechar as portas em meio à crise sanitária. Vamos falar de desemprego e redução da jornada. Você também vai ver que o home office caiu no gosto de muitos brasileiros que continuaram empregados. E mais, os prós e os contras do regime de teletrabalho. Vestidos pomposos para todo tipo de gosto. Lidar com noivas é, sobretudo, mexer com sonhos. E nisso, Geraldo é especialista. Há 20 anos no mercado, o estilista de São Paulo já viu a felicidade de muitos pombinhos se concretizar. Mas, recentemente, também percebeu que alguns planos desmoronaram com a pandemia do novo coronavírus. Ele não é o primeiro produto que essa cliente adquire, talvez seja o terceiro, quarto ou o quinto, né, de um mercado que foi literalmente fechado. E esse mercado ele está definitivamente pendurado, porque na verdade não se sabe quando vai poder voltar, né, não se sabe que formato vai voltar e se vai voltar, quando vai voltar e como vamos poder agir, né, porque trabalhamos literalmente com aglomeração. É uma aglomeração feliz, é uma aglomeração de sonho, né? É uma aglomeração de festa, né? Festa de casamento. Sobreviver à crise tem sido um capítulo novo na vida de qualquer brasileiro que tenta a todo custo manter um negócio ou projeto de pé. Como que vamos sobreviver a uma situação onde não existe ainda uma luz, nem que pequena, no fundo desse túnel, para que nos auxilie? Existe uma responsabilidade muito grande como empresário nessa área de honrar com os compromissos, porque são compromissos que adquirimos hoje, que são postergados para mínimo 6 meses, entendeu? Existe um compromisso que, na verdade, não pode ser adiado, o compromisso com a cliente, né? E baseado nisso, vem aquela velha história, como que eu sobrevivo a isso quando o comércio está colapsando, o mercado já está começando a dar esses sinais e você tem que sobreviver. Geraldo segura as pontas para não dispensar os funcionários que prestam serviços para ele no ateliê e não precisar fechar as portas. Só que o fim de empresas é uma realidade que assombra os mais diversos segmentos. Aqui no país, só no primeiro semestre de 2020, 4 em cada 10 empresas precisaram paralisar as atividades em função da pandemia. Dados assim vêm acompanhados de outras projeções pessimistas, principalmente para os microempresários. Um levantamento da FEComércio apontou que até a virada do ano, pelo menos 200 mil negócios de pequeno porte não suportariam a crise e encerrariam as atividades. O cenário é considerado grave e supera e muito os registros de fechamentos entre 2015 e 2016. Quando o Brasil passava por uma forte recessão e pelo menos 100 mil pequenas empresas decretaram falência. A Antonieta, por exemplo, não escapou de uma demissão em massa. Mãe solteira de 5 filhos pequenos, a rotina da cearense radicada em São Paulo agora é essa. Eu trabalhava em um restaurante e pizzaria, por causa da pandemia eu fui demitida e agora eu venho para sobreviver, eu venho aqui para a ONG, ajudo o pessoal aqui na ONG. E aqui é uma ONG onde eles fazem comida para os moradores de rua e eu sou cozinheira aqui, eu vou cozinhar para eles, de voluntária, e hoje ainda estou aqui. Aí a gente vai assim, eles se ajudam, eles me ajudam, eu ajudo eles, e assim nós vamos levando e vamos ver até quando vai essa pandemia, né? Peço a Deus que acabe logo. E quais seriam os direitos de quem perdeu o emprego nesses tempos sombrios? Os direitos que eles perderam, que eles vão ter direito agora, né, após a perda do emprego na pandemia, eles vão ser os mesmos já estabelecidos na CLT, tá? Então eles vão ter direito às verbas rescisórias, ao FGTS, à multa de 40%, às férias e 13º proporcionais, bem como o aviso prévio, além, óbvio, da habilitação no seguro-desemprego. Tá? A única questão que modifica é que se eventualmente tem uma exceção a esse recolhimento da multa, que se eventualmente a empresa fechar em razão da pandemia, ou seja, pela força maior,
conforme descreve a CLT, ela pode fazer um recolhimento a menor dessa multa com uma redução de 50% do valor. Mas os direitos são basicamente os mesmos. Os reflexos da pandemia são sentidos já num curto prazo no mercado de trabalho. Só para se ter uma ideia, a taxa de desemprego no trimestre encerrado em agosto bateu recorde e chegou a 14,4%. 13.800.000 pessoas estavam sem um emprego formal, 1.100.000 a mais que 3 meses antes. O índice é o pior desde 2012, quando o IBGE começou a computar os dados. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostrou ainda que o nível de ocupação foi de 47%. Isso quer dizer que mais da metade dos brasileiros em idade de trabalhar, na verdade, não tinham um emprego. Onde estão essas pessoas, então? Elas podem estar desocupadas, que são aquelas pessoas que elas não estão trabalhando, mas estão tomando uma providência para conseguir trabalho, elas estão pressionando o mercado de trabalho. E uma parte significativa dessas pessoas que não estão ocupadas e também não estão desocupadas, ou seja, elas não estão pressionando o mercado de trabalho, elas foram para a inatividade, né? Então, a gente começa a ter um crescimento bastante expressivo dessa população que a gente diz que está fora da força. E esse grande contingente de pessoas fora da força acaba integrando uma população que a gente chama de força potencial. Ou seja, apesar dela não estar ali no mercado de trabalho, ela potencialmente poderia estar. Ricardo é professor titular de Sociologia do Trabalho na Unicamp, em São Paulo. Para ele, que recentemente escreveu um livro abordando o dilema dos trabalhadores sob o fogo cruzado do novo coronavírus, a crise que vivemos não foi causada pela doença. Mas a pandemia pode ter revelado um problema que mais dia, menos dia, atingiria em cheio nossa população. O que o coronavírus traz quando ele vem? Primeiro, ele desnuda uma tragédia social mundial e particularmente brasileira. Então, você repara que os países que têm esta abissal separação entre ricos e pobres, que tem uma massa imensa de trabalhadores na informalidade ou no desemprego, não é? Esses é que vão sofrer mais diretamente. E são esses, não é, que estão perecendo, são esses que estão sendo contaminados em massa, são esses que estão morrendo. Tristemente, não é por acaso que, quando a gente olha a estrutura de classes no Brasil e olha os dados referentes às mortes, predominam os trabalhadores pobres negros, tá certo? Por quê? Porque é aí que incide a taxa mais brutal, não é, de desigualdade social, de miserabilidade, e isso jogou uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras que estavam no mercado informal, tá certo? E hoje estão desempregados. Se o trabalho dignifica o homem, é ele a força também para que a economia gire. E apesar de não sabermos o que vem pela frente, a Adriana acredita que essa é uma fase que vai passar em breve. O que se espera é que tão logo, né, essas pessoas retornem ao mercado exercendo as suas atividades, seja através da informalidade, como a gente vê que foi bastante impactada, ou mesmo através dos empregos formais, essa população ocupada volte a crescer e aí, novamente, aquele indicador que está abaixo de 50% volte a crescer para os seus níveis anteriores. A gente não tem ainda como ter uma ideia de como vai ser esse pós-pandemia. A gente só vai saber quando, de fato, a gente estiver trabalhando com esse cenário. O que a gente sabe é que a gente está diante de um grande desafio. Enquanto a luz no fim do túnel não aparece, a Rafaele não perde tempo. A jovem cearense teve a jornada de trabalho reduzida durante a pandemia. Isso, consequentemente, resultou em perda salarial. Para correr atrás do prejuízo, ela tratou de abrir um negócio com os pais. A família inteira agora faz comida caseira. Diariamente, 15 clientes são atendidos. Tudo sem contato físico. Até o cardápio vai por mensagem. Essa pandemia veio para a gente se redescobrir, né? Se reinventar.
porque a gente estava indo num pique muito acelerado de tudo, né? Tudo ao mesmo tempo, tudo tem que ser agora. Então isso veio pra gente dar uma parada, pensada, né? Que a gente pode sempre mais, mas tudo no tempo certo. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre os desafios do trabalho remoto e o que esperar do exercício de algumas atividades no futuro. Você vai saber como fica a legislação trabalhista para quem agora desempenha funções fora da empresa. Não saia daí. Ninar o Joaquim até que é fácil. O bebê dorme rapidinho no colo do pai. Mas trabalhar todos os dias desse jeito aí é, no mínimo, desafiador. Desde que a pandemia do novo coronavírus teve início, a rotina do Flávio mudou bastante. A sala do apartamento do advogado se transformou num escritório improvisado. Tanto do ponto de vista de organização, né, porque a gente precisou reorganizar a casa, colocar uma mesa na sala para a gente trabalhar, empurrar o sofá. Então, a gente teve que contratar uma internet melhor, porque a gente não conseguia fazer as reuniões. Então, ao mesmo tempo, ter espaço para o bebê brincar, a gente tem que fazer a comida, cuidar da casa, né, lavar a louça, lavar a roupa. Então, é muito difícil conciliar tudo isso. Para a Luz, que estava terminando o período de licença maternidade quando a fase de isolamento físico começou, a transição foi bem conturbada. Acho que é ainda um pouco difícil conseguir dar conta assim, nos tempos que normalmente faria as coisas. E acho que isso se junta pro fato da gente estar no mesmo lugar, trabalhando e cuidando do bebê e tendo que dar conta de outras coisas. Que normalmente a gente não faria, e ter o mesmo ritmo de trabalho que tinha antes, né? Acho que é bem difícil. Em condições normais, o Joaquim estaria na creche. Agora e ainda durante algum tempo, ele vai ficar cercado da atenção dos papais de primeira viagem. Sorte que o casal de São Paulo é super parceiro e acaba se revezando em turnos para cuidar da casa, do trabalho e principalmente da criança. A gente faz um combinado, né? Hoje, que reuniões você vai ter? Você tem reunião até que hora? Essa reunião dá para ficar com o bebê? Não dá? Você vai ter que falar mais? Vai ter que moderar uma conversa, né? Então a gente faz esse combinado diariamente. Só que tem dia que os dois têm reunião ao mesmo tempo, o bebê tá ali querendo brincar, a gente precisa fazer a comida. Então, assim, é uma coisa que tem dias que são bem complicados. É respirar para não pirar. Se lidar com tantas demandas e um filho em casa já é complicado, imagine então com duas meninas de idades diferentes. Nós temos duas filhas, a Aurora, de 10 meses, e a Areta, de 9 anos. E a Areta tem aula online à tarde. A Aurora tem uma vida, né, regrada, com horários de acordar, dormir, comer. Então, ações que a gente terceirizava, responsabilidades nossas que a gente terceirizava, como escola e ir para a creche, a gente teve que assumir com a pandemia. Então, isso foi um dificultador. A pandemia do novo coronavírus chegou para acelerar um processo que demoraria mais alguns anos para se consolidar. Diante de um cenário novo e cheio de incertezas, o home office ganhou destaque. A modalidade criada para preservar funcionários e também para evitar a disseminação da Covid-19 caiu no gosto de muitos empregados. Só para se ter uma ideia, um levantamento da Salesforce Brasil mostrou que, por aqui, 52% dos funcionários mudariam de emprego para poder atuar de forma remota. No escritório de advocacia onde o Bruno é sócio, a dinâmica de trabalho foi alterada. A gente fez a devolução do escritório. A gente devolveu o escritório físico e passou a atuar 100% na nuvem. Com isso, a gente passou a ter acesso a talentos no Brasil inteiro. Então, desde o início da quarentena, a gente já contratou 15 pessoas e hoje a gente tem a oportunidade de contratar pessoas do Brasil inteiro, o que é muito legal. Com esta opção se tornando uma realidade, fica a pergunta: como calcular as horas de serviço à distância? A gente tem dois cenários. Se existir um horário de trabalho fixo e o controle de ponto, o empregado ele precisa cumprir esse horário e ele precisa fazer o registro da entrada, da saída, do intervalo, tá?
De outra forma, o empregador ele não precisa fixar uma jornada de trabalho. Então, o empregado ele poderia trabalhar, desempenhar as tarefas dele no horário em horário livre, que ele entendesse mais adequado. A advogada trabalhista lembra que as horas de trabalho a mais são registradas e computadas se houver controle da jornada. Já o vale-refeição, concedido a muitos trabalhadores, não necessariamente se mantém na lista de benefícios de quem faz o serviço fora da empresa. Se não tiver nenhuma disposição em instrumento coletivo ou individual e não tenha sido feito nenhum tipo de acordo entre o empregado e o empregador, o vale-refeição especificamente pode ser suspenso, porque ele tem uma natureza de benefício para a alimentação do empregado no local de trabalho. Uma forma de trabalho que veio para ficar, um legado positivo em meio à crise do novo coronavírus. No pós-pandemia, a estimativa é a de que 30% das empresas mantenham definitivamente o regime de home office. A gente quer se manter como escritório 100% online, a gente quer se manter como escritório 100% na nuvem, e a gente está muito confortável com essa dinâmica que a gente estruturou. A gente imagina os grandes desafios, né, do mundo online, de trabalhar de 100% online, é justamente a questão da gente conseguir manter a sociabilidade e a cultura do escritório. Então a gente imagina que quando for adequado, a gente vai promover alguns encontros, então a gente quer manter a sociabilidade, mas a gente não acredita que seja necessário que as pessoas trabalhem no mesmo lugar. Diante do distanciamento físico, algumas seleções para emprego também passaram a ser virtuais. Se eu quero contratar alguém, eu não posso simplesmente pedir que ele saia da sua casa, que é um ambiente seguro, se exponha, né, num transporte público e ainda que chegue na minha empresa, que há um protocolo, mas nós temos um intervalo aí entre a casa segura e a empresa. Então o recurso passou a ser a contratação, os trabalhos de uma maneira virtual. Foi exatamente assim com o Rafael, escolhido recentemente para trabalhar no mercado publicitário. Tive que mandar um vídeo explicando um pouco sobre mim, né, sobre os meus hobbies, sobre o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, sobre as minhas qualidades, né, sobre o minha trajetória, né, dentro da minha área, quais foram as empresas que eu passei, quais são meus desafios, né, quais são minhas melhores qualidades. Então, basicamente, o vídeo foi isso. Eu tive que falar muito sobre quem eu era pessoalmente, né, as coisas que eu gosto, e depois mais relacionado à minha profissão. A gente continua falando do futuro do mercado de trabalho já já. No próximo bloco, você vai saber os prós e os contras do home office. Não saia daí que o Repórter Justiça volta em instantes. Você já viu aqui no Repórter Justiça que a população precisou se reinventar com a pandemia do novo coronavírus. As transformações vieram e o home office se tornou uma realidade na vida de muita gente. Mas será que trabalhar de casa é bom mesmo? Para pelo menos 80% dos entrevistados por uma startup especializada em clima organizacional, essa seria a modalidade de trabalho preferida dos brasileiros. Isaac é a prova viva de que o trabalho remoto pode dar muito certo. No caso dele, as horas perdidas no trânsito puxado de São Paulo foram convertidas em melhor rendimento. Você consegue gerir melhor o seu tempo. O tempo que eu teria de deslocamento, por exemplo, é economizado. O tempo de acordar antes, se arrumar e etc. Ele é menor, né? Então essa é uma vantagem. Em Porto Alegre, Silvia Regina passou a atuar de casa. A servidora pública teve que se adaptar ao novo normal. No começo foi uma loucura. E eu não consigo trabalhar na bagunça, eu preciso estar organizada e enxergar que a minha casa está limpa, está cheirosa, para eu poder desenvolver um trabalho melhor. E tinha, além das coisas de casa, a casa é bem trabalhosa, tem um pátio grande ainda que tinha que cortar grama, além de alguma casa, cortar grama.
Nos primeiros meses, ela até conseguiu trabalhar ao ar livre. E eu comecei minha estação de trabalho, comecei na garagem, né? Aí era com notebook, eu não tinha pego o computador da secretaria ainda, mas estava mal instalado. Mas ali era fresquinho, eu ficava com contato com a natureza, deixava as portas abertas, aí ventilava, enfim, eu gostava daquela de ver o movimento da rua também. Aí não te sente tão sozinha, né? Tão isolada. Então eu deixava os portões abertos lá e eu podia pelo menos enxergar o movimento da calçada, lá da rua dos vizinhos. Depois foi a vez de mudar para dentro de casa. Todo o equipamento necessário para o desempenho das atividades foi instalado pela secretaria para onde ela trabalha. Isso, na teoria, é uma obrigação da empresa. Se o empregado não tiver os equipamentos para trabalhar em casa, ou a infraestrutura, como a internet, ou outra, enfim, outro sistema que seja necessário, o empregador ele precisa subsidiar essas despesas. Regras, planejamento e horários pré-estabelecidos formam o tripé de sucesso do regime de trabalho remoto. Para esta especialista em produtividade e felicidade, o segredo está no modo como você faz a gestão do tempo. A gente precisa saber o que ocupa o nosso tempo. Então, eu preciso saber como que eu uso o meu dia, né? Como que o meu dia de trabalho ele é ocupado. Na verdade, não só de trabalho, né? Mas como que o meu dia como um todo é ocupado. Então, esse mapeamento, ele precisa começar da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Inclusive, eu acho importante colocar a quantidade de horas que você dorme. Mesmo seguindo à risca tudo isso, a Ana Paula se viu num dilema. O home office foi bem exaustivo para ela. O que aparenta, né, é o fato de que a gente está trabalhando muito mais, porque antes você tinha uma reunião no turno da manhã, uma reunião no turno da tarde, agora você tem 2 de manhã, 4 de tarde, né? Porque justamente por não ter as distâncias físicas, esse deslocamento, então acaba nos exigindo e facilitando, né? Então são 2 situações dentro de uma mesma ideia de que a gente facilita o contato, o acesso às outras pessoas, mas também não tem aquele tempo, né, de deslocamento, aquela pausa para o café, aquele momento de descontração das reuniões. Um sentimento que fica evidente, o cansaço toma conta. Nessas horas, o sonho do home office pode acabar se transformando em pesadelo. É preciso observar os sinais para que a rotina puxada não leve à síndrome de burnout, caracterizada pelo esgotamento mental. A síndrome de burnout, ela junta sintomas que são da depressão, são da ansiedade e é do excesso de trabalho. Né, a sobrecarga. Então, o estresse de querer atender a demanda, mas não ter recursos que possibilitem uma qualidade para essa alta demanda que está sendo exigida, ela vai gerar um estresse. Então, o burnout ele vai entrar como meu sentimento de incapacidade por uma exigência repetida sem eu considerar os recursos que eu tenho como possíveis. Para o trabalho fluir, a pessoa precisa estar com a cabeça tranquila. Yoga e meditação entram como aliadas. Massagem também é uma boa para quem está com níveis altos de estresse. Na tentativa de evitar o adoecimento psíquico, a psicóloga recomenda ainda o acesso à terapia e, em alguns casos, ao tratamento medicamentoso. As pessoas deveriam olhar para a saúde num processo de prevenção, né? Então, pensar que várias demandas em nossas vidas, muitas vezes pedem uma atenção especial. Pede para que você pare, que reflita sobre si mesmo e como você reage às demandas que surgem, seja na área profissional, seja na família, né? Seja nas relações sociais. Se você não tem isso, e o adoecimento chega, é preciso parar, refletir e fazer escolhas mais assertivas para cuidar da sua saúde. Cuidar da saúde mental é sem dúvida muito importante, mas para quem trabalha em casa, todo cuidado é pouco com a postura. O Marcos também é psicólogo. Teve um problema sério na coluna causado pelas longas horas sentado em frente ao computador. Muitas dores, não é?
aqui na região lombar, né, até que fizesse os exames, né, de imagem e descobrisse o que estava acontecendo, mas foi um mês, 30 dias aproximadamente de dores, não é, de desconforto, era muito ruim para sentar, pior ainda para levantar, que eu tinha que me agarrar nas coisas, meio que encurvar. Não foi fácil esse período, devido à questão da falta de postura e das condições também que eu estava sentado. Pequenas pausas são fundamentais durante a jornada de trabalho. Isso inclui mexer o corpo sempre que possível, mas é sentando corretamente que alguns problemas posturais vão ser evitados. Você tem que sentar embaixo de 2 ossinhos do quadril, com os 2 pés apoiados no chão, para você formar um apoio correto para as suas pernas e as suas pernas descansarem. Porque se você manter a perna para frente, você vai sobrecarregar o joelho ou a própria lombar. E as suas costas têm que estar todas apoiadas na cadeira. Ela não pode ficar à frente demais por muito tempo, senão você começa a sobrecarregar e a musculatura não aguenta. E também não pode ficar muito relaxado, porque também chega uma hora que a musculatura vai ceder também e vai machucar também a coluna. Em questões de ergonomia, algumas empresas elas têm adotado a política de fornecer o mobiliário para o empregado, caso ele não tenha uma mesa, uma cadeira ergonômica para que ele possa desenvolver o trabalho, tá? E eu acho que o que é importante é ter esse diálogo entre a empresa e o funcionário para verificar se as regras de ergonomia estão sendo atendidas, para que a saúde do funcionário possa ficar resguardada. Pensando na própria saúde, o André de Maceió aproveita os intervalos no trabalho remoto para se exercitar. As aulas são acompanhadas de perto por um profissional do outro lado da tela. Eu inseri os exercícios físicos que eu costumava fazer numa academia com o apoio de um profissional da educação física, por exercícios online, da mesma forma orientado por profissionais da educação física. E além disso, eu procurei investir em atividades que eu não fazia antes, como yoga e meditação, né? Porque isso eu penso que me auxilia no controle da ansiedade e para superar a diversidade do momento. O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas acessando a nossa página no YouTube, TV Justiça Oficial. Para enviar uma sugestão de reportagem, basta escrever para reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia de sempre e até a próxima.